Boa noite. Eu, apesar de gaúcha, fui criada no interior do Paraná e de lá trago muitas histórias. A que eu vou contar hoje para os senhores é referente à primeira televisão que teve na minha casa. Lá na década de 70, meu pai e alguns irmãos foram desbravar o sudoeste do Paraná e era uma região muito disputada. Eles conseguiram uma boa área de terras e tinham que estocar tudo aquilo para fazer as lavouras, para construir os chiqueiros, onde criaram muito tempo suínos. E eram bastante ameaçados pela população de lá. Eles não aceitavam a gauchada que estavam para lá desbravando as terras e fazendo render o que eles não faziam. Então, desde criança, eu vi o meu pai andar armado, assim como os meus tios. Lembro de situações no início que nós dormíamos à noite, todos na mesma casa, para ficar mais fácil de quem fizesse a ronda nos proteger. Pois bem, passados anos, graças a Deus, isso terminou. Lá, quando eu estava com uns 3 para 4 anos de idade, a minha avó materna faleceu. Nós viemos para o Rio Grande para o velório e, de herança, a minha mãe levou um irmão para criar. E esse tio era como irmão, né? Então, era com quem eu ia para a escola, a pé, com quem a gente tomava banho de açude, enfim. Vivíamos em condições precárias. Não tinha água instalada, não tinha luz elétrica. Lá, eu estava com 6 para 7 anos, finalmente tínhamos energia elétrica em casa. A alegria foi tão grande que no dia que instalaram, eu liguei e desliguei tanto aquela luz no meu quarto que queimei a lâmpada, né? E aí, claro, como criança, chorei porque ia dormir no escuro, né? A minha mãe, nessas alturas, já estava indo para a 3ª gravidez, mais o irmão. Então, meu pai resolveu comprar uma televisão, né? Senão a coisa ia ficar perigosa. Ia aumentar muito a família. Comprou a televisão, uma alegria. A televisão era coisa rara naquele tempo. E, inclusive, eu tenho foto, né? Tirei do lado da televisão, de tão importante que era ter uma televisão em casa. Pois bem, a nossa alegria não durou muito, porque nessa época, como estavam progredindo as vendas dos suínos, as granjas de plantação de trigo e milho estavam indo muito bem. O meu pai comprou uma área de terras mais perto da cidade, mas lá não tinha energia elétrica. Mudamos para lá, ficamos mais um tempo sem a TV, ela estava lá de enfeite. Graças a Deus, passou um tempinho, conseguimos colocar a luz. E a televisão virou nossa alegria de novo, né? A criançada se reunia, a vizinhança vinha, porque eram raras as televisões, vinham para lá para casa para assistir televisão com a gente. Quando meu tio era adolescente já, ele, então, nos domingos, os passeios da família era visitar os amigos ou visitar os outros parentes que moravam lá na região. O tio já não queria ir junto, né? Então ele ficava em casa, recebia os amigos dele lá para ver a televisão. E nessa época, um dos irmãos do meu pai comprou uma televisão colorida. Então, a casa dele era quase que um cinema. Todo mundo queria visitar para ver as coisas coloridas na televisão. Um certo domingo, o pai botou a filharada no carro. Nessa época, além desse tio, a mãe já estava criando também mais uma irmã, que era adolescente, que tinha vindo morar com a gente. Então, foi a tia, mais as 2 irmãs. Fomos lá, assistimos um filme de faroeste, que na época nós crianças dizíamos que eram os filmes de Bang Bang, né? E passamos a tarde lá. No finalzinho da tarde, tinha que voltar para casa, porque tinha que tirar leite das vacas, tinha que tratar a criação e tudo mais. Então, esperamos o intervalo do filme para não perder nada. Botou todo mundo para dentro do carro, vamos embora. Quando nós chegamos em casa,
Meu pai estranhou, que a gente entrou na garagem, estava o tio Valentim, e o amigo dele sentado lá em cima de uma mesa no fundo da garagem. Aí ele encostou o carro e ele disse, aconteceu alguma coisa. Aí desceu, chamou, que houve aí, Valentim? Aí ele disse, não, vamos lá dentro que eu preciso te explicar. Pois bem, como meu pai sempre teve arma, né? Nessa época ele já não usava mais na cintura. A arma ficava em casa, guardada, em cima do guarda-roupa. E aí o meu tio, que se aparecer para o amigo, né? Ele foi lá, pegou a arma, mostrou para o amigo, carregou a arma. Depois, na cabeça dele, ele tinha tirado a munição para guardar. E nesse momento, a cena que estava passando na televisão era do mocinho vindo a cavalo e o bandido escondido atrás de uma pedra. E aí ele mirou para a televisão e pá! Mas aí ele realmente fez o pá! Ele explodiu a televisão, porque a arma estava com as balas dentro. Para nossa tristeza de criança, imagina chegar lá sem televisão. Meu tio perdeu a juntinha de boi que o pai tinha dado para ele para pagar o prejuízo. Mas a maior tristeza de todas, e que nós carregamos até hoje, é que a gente não sabe se ele realmente salvou o mocinho ou não. Muito obrigada.